Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então, escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, disse-lhes: porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos esta parábola. E Jesus disse: estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia e, subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel.
Então Jesus, chamando seus discípulos, disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não têm o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdala. Marcos capítulo 7. A tradição dos anciãos. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: Isto é corbã, isso quer dizer uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre. E nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição que vós transmitistes. E muitas coisas semelhantes a estas fazeis. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: Ouve-me cada um de vocês e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele disse-lhes: Vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isso não pode corrompê-lo, porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos,
roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega de nacionalidade cirofenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Marcos capítulo 8, dos versos 1 ao 10, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta.